Bom, começar falando um pouquinho sobre os conceitos da área de viagem e do turismo em geral. Tá? Então, uma definição de turismo básica, usado como aqui pela Organização Mundial do Turismo, né, é que, embora não haja uma definição única, as recomendações da OMT e das Nações Unidas definem como as atividades que as pessoas realizam durante suas viagens e permanência em lugares distintos dos que vivem por um período de tempo inferior a um ano consecutivo, com fins de negócios, lazer e outros. E tour, né, vem do francês volta, circuito. E turismo vem disso, né? Você dá uma volta, você sai do seu lugar e volta para o seu lugar depois de um determinado tempo. O que é turismo responsável? É todo aquele praticado adotando-se práticas sustentáveis com relação ao meio ambiente, recursos naturais, comunidades locais e também praticando justiça social. Então, segundo o Ministério do Turismo, né, ele é baseado em 4 pilares: estimular a adoção de práticas sustentáveis no setor turístico, promover a integração da produção local à cadeia produtiva do turismo e o desenvolvimento do turismo de base comunitária, possibilitar o acesso democrático de públicos prioritários à atividade turística, intensificar o combate à violação dos direitos de crianças e adolescentes no turismo. Então, essa aqui é uma geral do que pode ser identificado como turismo responsável. Ele é um conceito que se encaixa melhor, né, em termos como turismo sustentável, turismo ecológico, ecoturismo, turismo de natureza e também turismo de experiência, que a gente vai falar bastante aqui. Turismo de experiência, ele é um dos derivados da chamada economia da experiência. Tá? Existe um livro chamado Turismo de Experiência, onde diz que o turismo de hoje quer mais, o turista de hoje quer mais do que apenas alguns dias para descansar. Ele deseja que a sua vontade e expectativas sejam atendidas e ele busca viagens que o faça passar por sensações ímpares. Ele quer produtos e serviços diferenciados que lhe proporcionem uma experiência marcante, seja se hospedando em um hotel de gelos ou seja provando uma comida que o leve a uma nova experiência sensorial. Então, essa é uma definição de turismo de experiência, né? Esse livro é da editora Senac, é facilmente encontrado. Tá? E ele é derivado, né, o termo turismo de experiência é derivado da economia de experiência, tá? Que vale a pena depois estudar o que se trata. Ou seja, experiência não é só luxo, tá? Embora muita gente acaba identificando experiência como luxo, ele não é isso. Tá? Experiência é muito mais do que apenas um luxo, né? Uma viagem de luxo. Então, por que turismo de experiência, né? 4 motivos aqui importantes. Ele é naturalmente respeitoso ao meio ambiente, ele não agride o meio ambiente, isso já é uma coisa intrínseca a ele. Ele promove o engrandecimento pessoal, né? As chamadas viagens transformadoras. Ele combate o overturismo, que é o excesso de turismo, e ele é uma alternativa ao turismo de massa. Tá? O overturismo a gente pode ver lá, por exemplo, em Veneza, em Barcelona, em Paris, as cidades que têm mais turistas do que habitantes, praticamente. Países desenvolvidos já estão preferindo e incentivando esse tipo de turismo, né, justamente para combater o turismo de massa, que ele é mais prejudicial do que benéfico. Então, alguns exemplos de roteiros de turismo de experiência, né? Um cicloturismo, né, pedalando pela Patagônia Argentina, um circuito onde você vai conhecer os passos dos Beatles, né, se você for um Beatlemaníaco, por exemplo. Um safari fotográfico na Namíbia, ele não é um safari comum, né? Um safari fotográfico, onde vai um fotógrafo profissional, vai junto, registrando esses momentos. Machu Picchu místico, né? Onde vai um guia xamânico, fazendo rituais de prosperidade. Né? Então não é simplesmente você ir lá e conhecer Machu Picchu.
Mas pode ser qualquer viagem que se deseje conhecer a fundo a cultura local e respeitar o meio ambiente, tá? Então pode ser até para a cidade vizinha, não precisa ser nada, né, para lugares distantes. Turismo de base comunitária, que a gente já falou, ele é uma modalidade de turismo desenvolvida pelos próprios moradores de um lugar, comunidade local, passando a articular atividades, operações e empreendimentos em uma comunidade que recebe visitantes de vários níveis. Tá? Os produtos e serviços ofertados por uma comunidade local são denominados turismo de base comunitária, ou TBC. E ele caracteriza-se como um segmento do turismo que se apropria de outros segmentos, como o turismo étnico, o turismo indígena, o ecoturismo, por serem convenientes ao controle da comunidade. Então, fica tudo nas mãos da comunidade e gera renda. Tá? Mais importante, gera renda local, para a comunidade local. Tá? Diferente do turismo tradicional, que não gera renda, ele gera impostos. Né? Então, tudo isso é diluído. Aqui não, você gera renda diretamente para a comunidade local. Então, por que turismo de base comunitária? O TBC é uma alternativa ao modelo de turismo convencional que atende às necessidades de conservação dos modos de vida tradicionais e da biodiversidade de pequenas comunidades, além de estimular o desenvolvimento econômico local. Essa autora, Vininha Carvalho, afirma que o turismo comunitário destaca-se pela mobilização da comunidade na luta por seus direitos contra grandes empreendedores da indústria do turismo de massa que pretendem ocupar seu território ameaçando a qualidade de vida e as tradições da população local. Vamos aqui fazer um paralelo entre os dois, turismo de experiência e turismo de base comunitária. O turismo de experiência pode servir como um guarda-chuva para vários nichos do turismo, tais como turismo cultural, gastronômico, ecoturismo, cicloturismo, e ele é fortemente relacionado ao turismo de base comunitária, por conta da busca por experiências autênticas, né? Então, o turismo de base comunitária, ele proporciona, né, essas experiências autênticas, por isso que ele é muito relacionado ao turismo de experiência. Alguns exemplos aqui. Então, temos lá Arcozelo, em Portugal, uma comunidade de pescadores, né, que recebe alguns visitantes para conhecer o seu meio de vida. Né? Aqui o Barro à Arte, também, onde você vai lá para o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, conhecer o meio de vida das artesãs locais, convive com elas, aprende a fazer o artesanato local. Serras Guerreiras de Itapuruquara, que já é um roteiro pela Amazônia, onde você fica dentro de uma tribo indígena, também com esse mesmo propósito. O Acari Lodge é uma pousada gerida pela comunidade local, tá, dentro da Amazônia também, então um grande exemplo aí de turismo de base comunitária. Então, obviamente, sempre respeitando o limite de visitantes que o lugar comporta. Tá? Mais do que isso, ele deixa de ser um turismo sustentável. Bom, temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, tá? Que são facilmente encontrados aí em várias fontes, né? Então, o turismo, ele se relaciona com todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, tá? É só entrar lá, aqui tem um link, mas é só buscar como Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ONU, você vai encontrar todos eles e você vai verificar uma relação direta do turismo com eles. Inclusive, a própria ONU já reconheceu o turismo como uma das atividades essenciais para o desenvolvimento sustentável no mundo, pela capacidade de gerar empregos e promover a cultura local, além de ser estratégico para monitorar os impactos e gerir os recursos naturais. Tá? Então, o próprio turismo pode ser utilizado para monitorar os impactos causados pela atividade. Bom, algumas premissas para o turismo responsável, né?
A cidade deve ser boa primeiramente para o cidadão e depois para o turista. O turismo que só cresce em números absolutos não é bom o suficiente. Tá? Então, queremos passar de 6 para 12 milhões, que é a proposta do nosso ministro do Turismo. Será que isso é bom o suficiente? Há de se questionar. O turismo, quando envolve troca de experiências, tem mais força de mudança. O turismo responsável tem que ter um impacto mínimo ao meio ambiente e à cultura local. E combater o turismo sexual e outros degradantes ao ser humano. Então é isso, já nos vemos em mercado.